Olá a todos, eu sou a Daniele Rodrigues, estudante de Ciências Naturais da Universidade de Brasília, e sejam bem-vindos a mais um Voyeur de Animais Coloridos. Antes de começar o podcast, já curte, compartilha, favorita, manda pros amigos. Voyeur, pega teu etograma e vem comigo. Você está no seguinte cenário: uma floresta em Madagascar. Você anda, anda, cansa, senta e por acaso avista um camaleão. Ele está em cima de um galho. Você, como bom observador, fica lá por horas. Você percebe que ele estica a língua e muda de cor, vagarosamente. Do vermelho para o rosa, do rosa para o amarelo, do amarelo para o verde, do verde para o azul. Camaleão sempre despertou muita curiosidade nas pessoas, né? Por causa da mudança de cor. Inclusive, tem várias participações deles em desenhos, em filmes, em animações, geralmente coisas infantis. E, inspirado nisso, eu vou ler um trecho do livro Roupa de Camaleão, do André Vargas e Luiz Silva. O trecho que eu vou ler é o seguinte: que cor por em meu corpo? Compor na roupa do encontro todas as cores do mundo. E em um segundo estou pronto. Não quero uma cor qualquer, bem me queira, pois vou estampado de cores vibrantes, antes colorido que apagado. Eu quero pegar essa frase antes colorido que apagado e colocar, tipo, na minha alma, porque eu acho que combina comigo. Mas beleza, você já entendeu que o camaleão muda de cor, mas por que diabos ele faz isso e como ele faz isso? Vamos primeiro para a partezinha do como. Na verdade, eles têm células refletoras na pele. O nome dessas células são os cromatóforos. Eles são constituídos por nanocristais, que são basicamente pequeninos prismas que têm diferentes formas e tamanhos. E aí são esses primas que refletem a luz. Os camaleões, eles reorganizam todos esses cristais, esses primas, para refletir ondas de diferentes comprimentos. E aí eu não sei como que é a noção de física de vocês, mas cada comprimento de onda vai formar uma cor diferente. Sabe ali no espectro visível, onde a gente enxerga diferentes tipos de cores? Pois é. Na verdade, os cromatóforos eles são agrupados de acordo com os pigmentos. E aí vou fazer um poema para vocês. Vermelho é eritróforo, amarelo xantóforo, azul cianóforo, preto melanóforos. E é por causa desses nomes horrorosos que ninguém gosta de fisiologia. Brincadeira, quem gosta de fisiologia me perdoa. Mas, por que diabos eles fazem isso? Eu sei que a resposta meio fácil e até meio óbvia seria camuflagem, mas eu lamento decepcionar que não é bem assim. Sim, a coloração ela vai ter diferentes funções em diferentes animais. Dentro da seleção sexual, vocês já devem ter sacado nos episódios passados, especialmente o de seleção sexual, né? Mas vamos dar uma olhadinha antes nas principais funções das cores. A gente tem a camuflagem, que é quando o animal se camufla com o ambiente. E, tipo, louva-a-Deus, bicho-pau. Eles são animais bem mais difíceis, assim, de detectar, né? Existem outros também, mas estou lembrando desses agora. Tem o mimetismo, que é quando um animal imita o outro ou algum recurso que o outro gosta. Isso é muito legal. Na escola, eu ouvia falar muito que os animais fazem isso para se proteger de predadores. Só que tem também predadores que mimetizam outros animais para poder enganar a presa. Que é inclusive um dos temas que eu trabalhava no meu PIBIC. Um exemplo que eu lembro de ter lido, que eu achei muito legal, foi de um peixe, uma fêmea de Potris. Eu não sei se eu pronunciei esse gênero certo, mas enfim. Essa fêmea dessa espécie, ela vai imitar fêmeas de outra espécie. E aí ela faz esse mimetismo e ela chega no macho e tipo, oi, macho, né? E aí, quando ele chega perto dela, ela vai lá e canibaliza ele. Tipo, foda-se, ela come ele. E é super pra ela, tipo, show. E tadinho do macho, né? Vai lá, mano, na esperança, tipo, hoje tem. E aí, quando vai ver, putz, ele é comido. E ela não imita só uma fêmea de uma espécie específica, não. Ela imita uma fêmea, se não me engano, era de 4 outras espécies. Eu vou deixar na descrição a informação certinha. No meu PIBIC, particularmente, eu tava estudando sobre uma aranha que ela imitaria um recurso. Ela imitaria uma flor, faria um mimetismo de uma flor, pra poder chegar, tipo, a mosca. Ai, nossa, uma flor, vou polinizar, vou me alimentar aqui. E aí, quando chegasse perto, bom,
era comido. Só que no caso do meu PIB, que eu tô ainda refazendo toda a metodologia e tudo mais, mas a pandemia atrapalhou. Então eu não vou deixar muita informação sobre isso aqui na descrição, só fica aí no ar. A gente também tem os padrões disruptivos, né? Eu vou explicar de um jeito tosco, porque eu acho mais fácil. Que animais basicamente seriam padrões zoados pra poder fingir que, tipo, tem um olho ou rabo, que é de outro animal, ou sei lá, tem o olho no rabo, o rabo no olho. Ele vai ter umas linhas, assim, geralmente, uns padrões zoados no corpo pra poder confundir o predador, sabe? Pra ele olhar e pensar, que porra é essa? Também tem as cores de alerta, que são o aposematismo. São cores de perigo, e aí eu acho que todo mundo já viu. Belo exemplo dos sapos, que uns sapos são super venenosos. E aí, o que ninguém nunca me falou no ensino médio, que eu acho que eu fiquei muito frustrada, que eu só fui descobrir isso na faculdade, seriam as funções sociais das cores. Uma delas é a associação sexual, como eu falei, mas tem outras funções, tipo de agressividade, de outras coisas. Eu até falei um pouco disso numa thread que eu fiz recentemente no Twitter. Cara, sério, sigam o Voyar no Twitter, porque eu faço muita thread. Eu comecei, tipo, não gosto de fazer thread não, muito chato. Aí hoje em dia eu faço toda semana, basicamente. Mas bora lá. Nela, eu até falo que mandrios tem a questão da cor social muito pra agressividade, pra hierarquia de grupo. Mas me empolguei aqui no meio do papo, vamos voltar pros camaleões. Nos camaleões, o que mais rola seriam justamente as cores por funções sociais. Eles também se camuflam, até porque tá ali numa situação de perigo e tal. Mas eles fazem muito mais a mudança de cor pra brigar. Uma parada que eu acho muito legal é que tem cores específicas relacionadas ao comportamento. Então, se eles querem brigar, a cor vai ser vermelho ou amarelo. Vai ser super intenso pro camaleão chegar no outro, tipo assim, eu que mando aqui. É meu momento aqui, sabe? Tipo, eu sou brabo. Não mexe comigo. Essa vibe. Porque, como eu falei até em algum episódio aí, que eles não gostam de brigar, tipo, sair no soco diretamente, porque é um gasto energético fudido. Então eles mudam de cor, fazem essas coisas. Até outros animais se medem pelo corpo. Eles fazem essa demonstração, tipo, de corpo, de exibição, o outro ficar com medo, sabe? Aí tem animais muito peludos, muitas vezes arrepiam os pelos, sabe, pra parecer maior. Mas enfim, eu de novo não tô falando de camaleão, né, gente? Deixa eu voltar, desculpa. As cores vermelhas, amarelas, muito intensa seria o camaleão, ou ele tá muito assustado ou tá muito agressivo. E aí também tem a cor da corte. Mas a cor da corte, ela vai variar de espécie pra espécie. Tava vendo algumas que eu vou deixar o vídeo na descrição dessa específica. Todos os vídeos que eu utilizei assim como base nesse episódio eu vou usar pela descrição. Mas ela faz as listras que tinha nesse camaleão ficar mais intensa. Então eram umas listras amarronzadas e o camaleão era de uma cor neutra, mas as listras destacava mais, que era justamente a questão da seleção sexual deles. Mas, Voyeur, e se eu te disser que não é só o camaleão que muda de cor? Além deles, a gente tem alguns crustáceos, siri, caranguejo, mas tem inseto, polvo, lula, chocos. Sim, existe animal que tem esse nome horroroso. Sapos, lagartas, peixes e até aranhas. Nem todos esses animais mudam de cor da mesma forma que os camaleões mudam. Os polvos, por exemplo, o mecanismo deles é bem diferente. Os cromatóforos deles têm um saquinho de pigmento. E aí é rodeado por fibras musculares. E aí quando esse músculo se contrai, vai mudar a forma do saquinho. Quando muda a forma desse saquinho, vai mudar a cor. E aí eu confesso que nesse episódio eu peguei um monte de vídeo pra ficar vendo camaleões mudando de cor e polvos. E eu vou deixar um monte na descrição. Tem de tudo no lugar que vocês imaginarem. E aí eu recomendo muito vocês verem o do polvo, porque eu achei muito lindo. É um polvo dormindo. E aí à medida que ele vai dormindo, ele vai mudando de cor, sabe? Eu chorei vendo esse vídeo, porque eu fiquei tipo, que lindo. Mas enfim. Um outro animal que eu não sabia que mudava de cor até a elaboração do roteiro é uma aranha, popularmente conhecida como aranha caranguejo das flores. Ela consegue mudar da cor branca até a cor amarela. E aí, Dani, só a cor branca e amarela? Não. Todos os espectros entre a cor branca e a amarela, que não são muitos, ela vai conseguir mudar. Geralmente ela demora de 10 a 25 dias pra ir do branco ao amarelo. E aí do amarelo pra voltar pro branco, ela demora cerca de 5 ou 6 dias. Ela vai passando por todas as nuances de cor entre esses dois espectros até estabilizar numa cor em outra. Mas vamos com calma. A aranha que eu falo é a Mizunema vatia. E apenas as fêmeas adultas vão mudar de cor.
Chupa essa, machos. Elas mudam de cor quando elas estão basicamente em um fundo amarelo. E elas fazem isso, tipo, teria a hipótese de camuflar facilmente em flores. E elas comeriam a mosquinha, que iriam lá pegar o néctar e tal. Mas tem um estudo que mostra, cara, que resolveram ver o efeito da dieta na pigmentação delas. Então, eles viram que quando elas comiam moscas com olhos vermelhos, o abdômen da aranha ficava rosa. Mas aí no final, achei interessante fazer isso, só porque eu achei criativo esse estudo, mas a conclusão dele é que a dieta não tinha nada a ver com nada não, era só a cor dela mesmo. E a gente não sabe até hoje qual é a função da coloração dessa aranha, porque, embora tem gente que alega essa camuflagem pra flor, não tem nenhum estudo que realmente fala, olha, é 100% camuflagem, ou é 100% qualquer outra coisa. E por ser fêmea, só as fêmeas adultas que fazem isso, elas não são muito estudadas. Rola muita questão na ciência de artigos que falam sobre fêmeas em geral. Cara, eu não sei porquê, mas, quer dizer, até sei, né, que tem um viés muito machista aí, mas geralmente não são trabalhadas. E eu vejo muito isso na questão de peixe, de fêmeas de peixe. Eu tenho uma teoria que todo animal tem ele a versão peixe. Não importa qual animal que seja, vai ter ele a versão peixe. Peixe boi, peixe aranha, peixe... Gente, tem peixe de tudo nessa vida. E agora eu tô estudando os peixes no meu TCC. E eu percebi, eu tô estudando a ornamentação de fêmeas, e eu percebi que são poucos autores que se propõem a estudar a ornamentação de fêmea. É sempre aquela coisa, macho e macho, mais macho e mais macho. Então, nela a gente ainda continua, tipo, sem saber a resposta. Existem teorias como camuflagem mesmo. Tem a questão do mimetismo também da flor. Tem essa interferia com relação à dieta, mas tá em aberto. Ok, mas a gente já falou bastante sobre cor. E isso aqui continua sendo um podcast de seleção sexual. Antes de começar, eu quero que entendam que eu vou falar de forma geral, porque tem muito depende aí no meio. Muda muito de espécie para espécie, tudo depende de biologia. Mas bora lá. Quando a fêmea está em período reprodutivo, ela vai sinalizar para o macho mudando a cor dela. Ou ela fica mais brilhante, ou mais clara, assim, mais clara de uma maneira que chama mais atenção. E aí as marcas que ela tem vai ficar mais contrastantes. Só que ela vai fazer isso sempre que ela estiver em período reprodutivo, independente se tiver um macho lá ou não. Se chegar um macho lá, ela ver ele e ela pensar, gostei, aí ela vai continuar com a corzinha dela, aí ele vai entender que, opa, minha vez, hoje tem. E aí eles vão se reproduzir. Se ela não gostar dele, ela vai mudar a cor dela completamente para cores de agressividade, que é o amarelo, que é o vermelho. Eu até postei no dia 30/7, que foi o dia que por acaso eu gravei o episódio, uma foto dela rejeitando o macho, pra vocês verem a mudança lá de cor. Bom, quando ela copula com ele, rola de inseminação interna, tá, gente? E é muito engraçadinho que eu tava vendo alguns vídeos e fotos sobre, e ele fica, tipo, por cima dela meio de lado, e ela... Gente, é muito bonitinho. Eu vou colocar uma foto também no Twitter quando o episódio for ao ar. Se por acaso eles estão em cativeiro, geralmente os donos costumam deixar os dois no mesmo recinto por algumas semanas, se ela quiser casar com ele, porque eles vão se reproduzir ali durante as semanas. Não durante as semanas direto, mas... vai deixar eles lá pra quando eles quiserem, eles vão se acasalar e tal. Mas assim que ela começa a exibir cores de agressividade, aí pode tirar o macho de perto. E geralmente ela começa a exibir essas cores quando a estação reprodutiva para ou quando ela não quer mais. E aí uma coisa também muito curiosa que foi relatada em cativeiro é que quando são fêmeas virgens, geralmente ou elas já exibem as cores de agressividade, assim, horas depois da primeira copulação, ou às vezes ela nem quer copular com camaleão. É muito bonitinho, assim, achei... Gente, quem é que quer suportar macho por muito tempo, não é verdade? E aí, o que acontece? Rolou lá a copulação. A maioria das espécies rola a fertilização interna e aí as fêmeas vão e liberam os ovos. E aí fica lá os ovos até chocar. Só que é o seguinte, geralmente rola de sair esses ovos da fêmea de 3 a 6 semanas. E a quantidade de ovo e o tempo desses ovos eclodirem depende de espécie para espécie e de várias outras variáveis. Tem camaleões do gênero Brookesia. Eles podem colocar de 2 a 4 ovos por gestação. Por outro lado, o camaleão do lêmen vai colocar de 20 a 200 ovos por gestação. Já o camaleão pantera de 10 a 40 ovos por gestação. E aí tem também o tempo, né, desses ovos eclodirem. Pode durar de 12 meses ou até 24 meses, mas esses últimos dados aí de 12 meses e 24 meses foram mais relatadas no ambiente do que em cativeiro. Em cativeiro costuma durar menos.
Geralmente eles associam essa duração de menos tempo porque tem maior disponibilidade de comida. Eu peguei essas informações de um livro ensinando pessoas de casa a ter esse animal, porque em alguns países é uma prática muito comum, né, ter camaleão. E aí ensinava a ter um bom cuidado, não. Só que quando alguém vai cuidar de outro animal, tu vai dar a comida ali certinha, vai ter aquele alimento disponível. E aí é justamente por isso que assim, tem disponibilidade de nutriente, vou aqui me acasalar, mas vou aqui colocar, os ovos vão eclodir mais fácil, não, as coisas vão importar. Só que tem gêneros que eles vão ser ovovivíparo. Dani, que merda é essa? Seguinte, vai desenvolver os ovos no corpo da mãe. E aí, esses ovos vão se romper ainda dentro do corpo da mãe. E na hora do parto, vai nascer os filhotes. E aí, geralmente, essa gestação, esse tempo do ovo no corpo da mãe, vai durar entre 5 a 7 meses. Depende também de uma variável de coisa. Ou seja, essa parte do acasalamento é tudo um grande depende. Esse foi o episódio curtinho da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem porque ele não foi tão longo e como vocês gostam, já me cobraram. Dani, faz episódio de 1 hora, faz episódio de 1 hora. Gente, nem toda semana isso é possível. Até porque às vezes a gente tá muito atarefado. Eu tô agora em fase de TCC. Então é comum que eu não tenha muito tempo nem pra fazer o roteiro, nem pra gravar. Peço desculpa por isso. Mas por hoje é isso. Sigam nossas redes sociais. No Twitter eu tô fazendo bastante thread pra tentar compensar os episódios mais curtos. As últimas que eu fiz foi sobre como a poluição diminui o tamanho do pinto do peixe. Fiz uma thread também sobre tráfico animal, embora teve o episódio. Fiz uma sobre a reprodução do beta, que tem até vídeo essa, ficou muito legal, gostei. Foi uma thread que eu gostei muito de fazer. E é isso, não esqueça de curtir, compartilhar, mostre pros amiguinhos. Agora você já sabe por que camaleão muda de cor e como que ele faz isso. E o episódio foi escrito e roteirizado por mim, Daniele Rodrigues. Foi editado pela Gabriela Almeida. E a arte também da vitrine foi dela. E a arte da capa do Voyeur é feita pela Ana Clara Moura David. Até mais.